Boa noite, igreja, graça e paz. É um prazer muito grande poder virtualmente ministrar a palavra de Deus para vocês. Hoje, quinta-feira, mais um estudo bíblico para a glória do Senhor. Que bom que, de alguma maneira, a tecnologia nos auxilia para que o reino de Deus continue sendo expandido, para que a palavra de Deus continue sendo anunciada, continue sendo proclamada. No dia de hoje, então, nós vamos dar sequência no nosso estudo bíblico sobre escatologia, iniciado pelo nosso pastor Maxwell. Ele deu início ao estudo a partir de uma leitura expositiva, um estudo expositivo de Mateus capítulo 24. Nós não vamos trabalhar exatamente o Evangelho de Mateus, para que não haja assim nenhum equívoco interpretativo, para que não haja assim uma discordância em termos hermenêuticos, em termos de linhas interpretativas. Então, essa proposta de trabalhar Mateus capítulo 24 continua com o pastor Maxwell, mas nós vamos falar hoje de um evento muito importante, que é sobre a grande tribulação e as visões escatológicas que apresentam para nós essa grande tribulação. Quando a gente pega Mateus capítulo 24, que a gente divide o texto, a primeira etapa, então, a primeira parte trabalhada pelo nosso pastor, vai nos ensinar, então, a respeito do princípio das dores, dos eventos que já aconteceram, quando se fala, então, em fim dos tempos. Então, desses eventos que já aconteceram, do princípio das dores, envolvendo, então, a grande tribulação, e, finalmente, o retorno do Senhor Jesus. Como essa primeira etapa, então, já foi introduzida pelo pastor e nós não vamos trabalhar especificamente o texto, nós vamos trabalhar o evento grande tribulação, entender melhor o que é isso, entender o que significa, entender quais são as linhas que se dispõe a estudar sobre esse evento, para finalmente, então, no próximo estudo, quando o pastor retomar Mateus 24, isso já facilitar o entendimento de vocês, isso facilitar o nosso entendimento. Então, para a gente falar sobre grande tribulação, é importante entender que ela é a primeira etapa da volta de Jesus. Quando a gente fala, então, nesse retorno, nessa segunda vinda, nessa volta, esse retorno tem a ver com uma série de acontecimentos. O primeiro dos acontecimentos é a grande tribulação. O segundo dos acontecimentos dentre os acontecimentos, é o arrebatamento. O terceiro, o juízo final. E, finalmente, o terceiro é o milênio. O quarto, o juízo final. E, finalmente, o estado eterno. Então, nós vamos nos dedicar ao entendimento da tribulação, porém, não de uma forma única ou fechada, digamos assim. Nós vamos nos dedicar a esse estudo de uma forma mais ampla, mais teológica, não exatamente técnica, porém mais teológica. Então vamos lá. Antes da gente falar da tribulação propriamente, é importante entender um pouquinho sobre alguns conceitos dentro da escatologia. É claro que aqui eu não estou com isso querendo trazer um entendimento diferenciado de tudo que a igreja já conhece até hoje. Quando a gente fala de um entendimento diferenciado, é no sentido de que a escatologia é a doutrina bíblica que estuda sobre o fim dos tempos, sobre as últimas coisas, os últimos tempos. E ao estudarmos, então, sobre esses últimos tempos, existem basicamente duas grandes vertentes que têm essa preocupação. A vertente reformada e a vertente não reformada. A vertente reformada, como o próprio nome diz, é estudada pelas igrejas que aderiram à tradição vinda da reforma protestante. As vertentes não reformadas são aquelas que aderiram à proposta do evangelicalismo, como, por exemplo, as igrejas renovadas, as igrejas pentecostais clássicas, as igrejas neopentecostais. Elas têm, então, uma forma específica de estudar sobre a doutrina do fim, que nós chamamos, então, de escatologia não reformada, e já as igrejas luteranas, presbiterianas, metodistas do Brasil, anglicanas e batistas de tradição reformada,
optam então por essa outra linha que nós convencionamos, chamamos de escatologia reformada. Qual é a diferença entre uma e outra? A diferença é que, numa escatologia reformada, há uma tendência de se interpretar os textos do Apocalipse, o texto do Evangelho de Mateus, o texto do Evangelho de Marcos, o texto do Evangelho de Lucas, as passagens de Daniel, e todos esses textos são considerados apocalípticos e não são vistos, não são interpretados literalmente, em seu sentido literal. Então, por exemplo, quando o texto lá vai falar que o João viu um cavaleiro no cavalo preto, um cristão de tradição reformada iria questionar: será que de fato João viu um cavalo preto? Ou a expressão cavalo preto era o código para poder entender a mensagem, a revelação que ele viu, e que apenas aqueles oprimidos ali daquela ocasião teriam condições de entender se ele usasse a expressão cavalo preto. Já nas igrejas de tradição não reformada, como eu disse, renovadas, pentecostais clássicas, neopentecostais, há uma tendência de interpretação literal. Nesse caso, o cavalo preto seria, sim, literalmente, o cavaleiro e o cavalo preto. Então, por que essa distinção? É importante porque, a partir desse entendimento do que seria literal e do que seria alegórico, isso dá toda uma diferença no momento em que nós vamos interpretar a sequência de eventos apocalípticos, a sequência de eventos escatológicos, incluindo a própria grande tribulação. Muito bem. Para a gente poder falar, então, ainda na nossa sequência sobre a tribulação, nós precisamos conhecer um pouquinho a respeito das linhas, das vertentes escatológicas, para a gente poder entender, como eu disse, como é que as igrejas em geral entendem a respeito da tribulação, que é um dos eventos que compõem a volta do Senhor Jesus. Basicamente, imagine o seguinte, que há apenas duas grandes formas de interpretação. Imagine aquele cubo, aquele brinquedo lá do cubo mágico, onde cada lado tem uma cor. Então, em geral, para quem é adepto da escatologia reformada, ele vai olhar essa sequência de eventos como tribulação, arrebatamento, o milênio, o juízo final e o estado eterno como faces do mesmo cubo, lados distintos do mesmo cubo. Nesse caso, então, tudo estaria acontecendo ao mesmo tempo. A tribulação está acontecendo ao mesmo tempo que o milênio está acontecendo, que a prévia, os preparos para o julgamento estão acontecendo, e daqui a pouco, quando esse julgamento acontecer e vir então o estado eterno, então, na verdade, é como se João tivesse, cada revelação que ele teve, quando ele olhou para as taças, quando ele olhou para as trombetas, quando ele olhou para todos aqueles elementos que constituem a tribulação, é como se ele estivesse olhando de prismas diferentes, de ângulos diferentes, o mesmo evento. Então, essa é uma das formas de se interpretar. A outra forma é como se fosse o filme que a gente tira a fotografia, ou o filme que era usado antigamente para poder fazer as gravações. Então, cada quadro é como se fosse sequencial. Então, primeiro eu tenho ali a tribulação, depois da grande tribulação eu tenho o arrebatamento, depois do arrebatamento eu tenho o juízo, e depois do juízo eu tenho o estado eterno. Então, não é como o cubo, em que tudo está acontecendo ao mesmo tempo e João está apenas vendo de prismas diferentes. Quem é adepto dessa interpretação como se fosse uma sequência, existem algumas igrejas reformadas que fazem isso, como por exemplo a própria IBEC, a Igreja Batista em Cristo, e nós vamos entender por quê.
trabalham com essa proposta. Ao invés de ser como um cubo, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, é como se fosse uma sequência, uma coisa de cada vez, acontecendo no seu devido tempo, para que tudo isso configure a volta do Senhor Jesus. Então, quais são as linhas? Baseado, então, nessa ideia do cubo, né, da sequência de eventos que acontecem ao mesmo tempo, e na ideia de que esses eventos não devem ser interpretados literalmente, nós temos aí o amilenismo e o pós-milenismo. Por que chamamos de amilenismo e pós-milenismo essas duas correntes de estudo escatológico? Porque a ênfase estaria no milênio. Então, mesmo que eles ensinem sobre a tribulação é como se ela já estivesse acontecendo dentro do próprio milênio. Então, isso acontece tanto na perspectiva escatológica do amilenismo, quanto na perspectiva escatológica do pós-milenismo. E já para aqueles que trabalham com a ideia da sequência de eventos, como se fosse um filme, vão trabalhar principalmente o dispensacionalismo, isto é, o pré-milenismo dispensacionalista e o pré-milenismo histórico. De novo, a ênfase estaria no milênio, porém, a tribulação não acontece no milênio, como se crê no milenismo e no pós-milenismo. A tribulação ela acontece antes do milênio, lembrando que é como se fosse aquela sequência. Então, o primeiro filme, a primeira sequência desse filme seria a Grande Tribulação, a segunda sequência seria o arrebatamento, a terceira sequência seria o milênio, a quarta sequência o juízo e, finalizando a sequência, o estado eterno. Então, essas são as diferenças. É importante, mesmo que para fins de curiosidade a gente saiba distinguir isso, por quê? Porque é perfeitamente possível que nós nos encontremos, conversemos, nos deparemos com cristãos genuínos, legítimos, tementes ao Senhor, piedosos, que creem de uma forma diferente da nossa, que entendem de uma maneira diferente da nossa. Como eu disse, a IBEC, a Igreja Batista em Cristo, adota a proposta do pré-milenismo histórico. Já outras igrejas de tradição reformada vão adotar o amilenismo, vão adotar o pós-milenismo, e algumas igrejas de tradição pentecostal, renovada, neopentecostal, vão adotar ou o pré-milenismo histórico ou o pré-milenismo dispensacionalista. Mas, em geral, eu, por exemplo, não sei assim de alguma igreja dessas vertentes que adote o amilenismo ou o pós-milenismo, exatamente porque sua interpretação tende a ser literal. Uma outra característica muito importante para a gente entender sobre a tribulação é que, no caso dos amilenistas e pós-milenistas, o povo de Israel e a igreja é um povo só. É um povo só. Visto ali aos olhos de Deus, é como se a igreja fosse o Israel espiritual. É uma sequência do povo físico, do Israel físico do Antigo Testamento e do Novo Testamento que iniciou a igreja. Já para os adeptos do pré-milenismo histórico e do pré-milenismo dispensacionalista, Israel é um povo separado da igreja, de modo que a postura que Deus vai ter com Israel é uma, e a postura que Deus terá com a igreja é outra. São povos distintos, portanto, Deus tem atitudes distintas com ambos no seu projeto salvífico. Isso facilita a gente entender a questão da tribulação. Muito bem. Apresentada essa curiosidade, é o momento, então, da gente passar para o estudo da tribulação, e da grande tribulação. Como eu comentei, então, no início do estudo, a grande tribulação é o primeiro de todos os eventos que compõem o retorno do Senhor Jesus. E aí,
o texto que nós utilizamos aqui no nosso estudo como base é o de Mateus, capítulo 24, dos versos 37 até o verso 39, em que o Senhor Jesus declara: portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Esse é um texto clássico, utilizado então para poder expressar que naquela ocasião, da mesma maneira que as pessoas não tinham uma preocupação a respeito de Deus, dos propósitos de Deus, muito menos sobre o próprio reino de Deus, a grande tribulação é um período em que vai pegar muita gente de surpresa, não os cristãos, evidentemente, mas aqueles que não são, vai pegá-los de surpresa, porque eles não têm essa preocupação com o reino de Deus. Eles não têm essa preocupação em caminhar na presença de Deus. Eles não têm um relacionamento, um compromisso com o Senhor. Então será um período de sofrimento, será um período de dificuldade. Bom, com base então na própria Bíblia, vai ser um período de aflição sem precedentes e de alcance mundial. Esse período ele é dividido basicamente em tribulação e grande tribulação. Não dá para definir se ele vai ser 7 anos no seu sentido literal. Há alguns que argumentam que sim. Como eu disse, os pré-milenistas dispensacionalistas, principalmente, vão argumentar que são 7 anos no seu sentido literal, e outros vão dizer que seriam 7 anos no tempo de Deus. Então, por exemplo, o nosso tempo é chamado na teologia de Cronos, o tempo de Deus é chamado de Kairos. Então, alguns estudiosos vão dizer que são 7 anos no Kairos, no tempo de Deus. Outros vão dizer que é 7 anos no Cronos, no tempo humano, no tempo terrestre. Mas, independente disso, o que o texto bíblico traz para nós, a referência seria a seguinte expressão: um tempo, tempos e metade de um tempo. Essa expressão contextualizada para nós, trazida para o nosso tempo, significa 1 ano, 2 anos e metade de 1 ano. Isso também equivale a falar em 42 meses ou 1.260 dias. Todas essas expressões que eu usei, elas se encontram em Daniel, capítulo 7, verso 25, capítulo 12, verso 7, Apocalipse, capítulo 12, verso 14, Apocalipse 11, verso 2, capítulo 13, verso 5, Apocalipse, capítulo 11, verso 3, capítulo 12, verso 6, e o livro de Daniel, capítulo 12, versos 11 e 12. Então, essas expressões, um tempo, tempos, e metade de um tempo, 42 semanas e 1.260 dias, elas se encontram nesses textos bíblicos e, basicamente, todas elas querem dizer isso. 3 anos e meio. 1 ano, 2 anos e metade de 1 ano. 3 anos e meio. Então, esses primeiros 3 anos e meio seria o tempo, então, da tribulação. Um período já difícil, um período em que, segundo a Bíblia, o espírito do anticristo, isto é, conforme 1 João capítulo 2 e 2 Tessalonicenses capítulo 2, uma ideologia social de combate ao cristianismo, de combate à fé cristã, já estaria presente, não apenas negando o cristianismo, bem como estando presente já dentro da própria igreja, através da influência de falsos mestres, através da influência de falsos profetas. Então, para alguns escatologistas, para alguns estudiosos, nós, por exemplo, já estaríamos passando pelo período da tribulação. Principalmente para os amilenistas e para os pós-milenistas. Já para os pré-milenistas históricos e os pré-milenistas dispensacionalistas, a tribulação ainda seria algo futuro, ainda seria algo por vir.
talvez, né, em virtude de tudo que temos passado, seja possível nós imaginarmos que estamos nos aproximando cada vez mais de iniciarmos essa tribulação, passarmos por essa tribulação. Mas nenhum de nós tem o poder de prever exatamente quando essa tribulação vai se dar, quando ela vai acontecer, para aqueles que adotam o pré-milenismo, seja histórico ou dispensacionalista. A segunda etapa é chamada de grande tribulação porque há basicamente um divisor de águas. Se na primeira etapa, os 3 primeiros anos, as pessoas passam por algum tipo de dificuldade, mas ao mesmo tempo você tem um período de relativa bonança, um período de relativa tranquilidade, um período de relativo equilíbrio econômico, político, social, educacional. Agora, a partir do momento que o anticristo, não mais o espírito do anticristo, não mais a ideologia, mas uma pessoa se manifesta, isto é, como o anticristo, aquele que finge ser o Messias, finge ser o Senhor Jesus, e com isso então ele estabelece um governo único. Quando ele se revela de fato como esse anticristo, então esse período dos próximos 3 anos e meio é chamado de grande tribulação, porque ele vai se revelar e a partir disso então ele vai estabelecer normas e critérios, não só contra o cristianismo, mas contra a crença, contra a fé, contra aqueles que professam o Senhor Jesus, contra a própria igreja e contra o próprio Senhor Jesus. Então, o período de tribulação e grande tribulação, como um todo, são 7 anos e meio. Os 3 primeiros anos e meio são de relativo equilíbrio, mas já com a presença do espírito do anticristo, a ideologia. E os outros 3 anos e meio são de grande tribulação de fato, porque esse anticristo se manifesta. Lembrando o que eu disse, esta vertente que eu estou informando para vocês, essa proposta desse anticristo se manifestar dessa forma, está vinculada ao pré-milenismo histórico e ao pré-milenismo dispensacionalista. Porque nas vertentes amilenista e na vertente pós-milenista, não se trabalha com a ideia de um ser humano como anticristo, e sim da manutenção dessa ideologia, desse espírito do anticristo. Então, vamos direto para a Bíblia, vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina. Vamos começar vendo sobre os símbolos referentes à grande tribulação. Então, nós temos basicamente os selos, nós temos as trombetas e nós temos as taças. Estes são os símbolos que compõem a grande tribulação. E aí, como eu disse, há aqueles que vão entender que os símbolos, no caso os selos, as trombetas e as taças, estão acontecendo simultaneamente, estão se manifestando simultaneamente. Mas nós vamos adotar aqui no nosso estudo aquela sequência igual a do filme. Primeiro os selos, depois as trombetas e finalmente as taças. Então o primeiro selo refere-se ao cavaleiro do cavalo branco. Em Apocalipse capítulo 6, verso 1 e 2, não dá exatamente a identidade desse cavaleiro do Apocalipse. Simplesmente o texto informa que ele monta no seu cavalo branco e ele tem um arco, tem uma coroa e ele sai para vencer. Ok? Ele sai para vencer. E aí, isso é um tanto quanto difícil de ser interpretado, porque na versão, por exemplo, do pré-milenismo histórico, do amilenismo e do pós-milenismo, esse cavaleiro branco seria Jesus ou seria o Evangelho. Se for Jesus, ele não é apenas aquele que rompe com os selos, mas aquele que participa dentro da história, estabelecendo a sua própria vitória. Então, dentro do pré-milenismo histórico e dentro do amilenismo, esse cavaleiro é Jesus.
Já dentro do pós-milenismo, esse cavaleiro seria uma figura, uma metáfora para se referir ao Evangelho, porque a vertente pós-milenista é a que informa que enquanto o Evangelho não for pregado a todo o mundo, Jesus não volta. Então esse cavaleiro que sai com um arco para vencer seria o Evangelho que teria que ser pregado para todo mundo para que Jesus voltasse. E na vertente pré-milenista dispensacionalista, esse cavaleiro seria o anticristo fingindo ser o Cristo, fingindo ser Jesus. Então, não é tão simples assim de interpretar. Como eu disse, a gente fecha a questão entendendo que esse cavaleiro é o Senhor Jesus a partir da perspectiva pré-milenista histórica. Já o segundo selo vai falar do cavaleiro do cavalo vermelho, em Apocalipse, capítulo 6, verso 4. Ele seria o cavaleiro da guerra, responsável então por incitar brigas, batalhas e mortes durante o período da grande tribulação. Já o terceiro selo fala do cavaleiro do cavalo preto, Apocalipse, capítulo 6, verso 5, dizendo então que ele seria o cavaleiro da fome. As pessoas até terão salário para poder comprar o alimento, mas não terão o que comer, porque a terra já não produzirá e a natureza estará deteriorada com os desastres ecológicos também no período da grande tribulação. Já o quarto selo tem a ver com o cavaleiro do cavalo amarelo, que seria então da doença e da morte. Apocalipse, capítulo 6, verso 8. Já no começo da grande tribulação, lembrando que sempre que eu falo de grande tribulação, passaram-se já os 3 primeiros anos e meio. Estão começando agora os segundos, os finais 3 primeiros anos, em que o anticristo já se manifestou. Então esse cavaleiro da doença e da morte, o amarelo, ele é aquele que vai se manifestar logo no começo da grande tribulação, em que o texto bíblico informa que 1/4 dos habitantes da terra vai morrer. O quinto selo, então, fala dos primeiros mártires de Cristo. Capítulo 6, verso 9 a 11. Esse selo mostra aqueles que morreram por amor de Cristo. E a sua quantidade é completada por alguns que ainda morrem na grande tribulação. Então, aqueles primeiros mártires, lá do primeiro século, segundo século, que morriam na cova, que morriam por perseguição, que eram jogados lá aos leões para serem comidos, que eram assassinados, que de alguma maneira tinham suas vidas ceifadas, essa quantidade então de mártires, ela vai ser completada na grande tribulação, quando um número então de pessoas ainda morrer pelo Senhor Jesus, em prol da causa do reino de Deus. E aí o sexto selo, Apocalipse capítulo 6, verso 12 e 17, fala da manifestação da ira do Cordeiro, isto é, da ira do Senhor Jesus. Esse evento é relatado por algumas catástrofes, como por exemplo, chuva de meteoro, eclipse. E o sétimo selo fala então do silêncio e da perplexidade do céu. Apocalipse capítulo 8, verso 12 e 17. O conteúdo desse selo, então, mostra que ele silencia os que estão com Cristo, tamanho impacto que produz e inicia o período das 7 trombetas da grande tribulação. Então, se a gente for pegar a sequência, eu tenho todos os selos sendo abertos. Quando chega no 7º selo, as trombetas começam a ser tocadas. E aí, quando a trombeta é tocada, o céu, aqueles que estão com o Senhor na presença de Deus, ficam em silêncio, tamanho o impacto do toque dessas trombetas. Então, quais são essas trombetas? Que trombetas são essas? A primeira, em Apocalipse capítulo 8, verso 7, vai falar que 1/3 de toda árvore, toda erva verde e todos os vegetais são queimados. Isto é, começa a destruição, então, desse mundo. A segunda trombeta, Apocalipse capítulo 8, verso 8 e 9, mostra que 1/3 das águas dos mares apodrecem, e 1/3 das criaturas marítimas morrem, e 1/3 dos navios e embarcações naufragam. A terceira trombeta, Apocalipse capítulo 8, verso 10,
mostra que 1/3 das águas doces também apodrecem e a sede, não só dos animais, mas dos seres humanos, também se intensifica. A 4ª trombeta, capítulo 8, verso 12, mostra que o sol, a lua e as estrelas se escurecerão e haverá então desequilíbrios climáticos. Serão dias sombrios, úmidos e nublados. Nós temos essa confirmação em Lucas, capítulo 21, verso 25 até o verso 26. A 5ª trombeta, em Apocalipse, capítulo 9, verso 1 a 6, vai falar que haverá então uma grande tormenta para os moradores da terra. É como o texto simboliza essa tormenta usando a metáfora de uma estrela que cai do céu. E fala então que o anticristo e os seus seguidores atuarão trazendo tormento à população mundial e àqueles que não têm o selo de Deus, ou seja, aqueles que não foram regenerados, salvos pelo Senhor Jesus. E aí é claro que aqui também essa interpretação se destoa, essa interpretação também é complicada. Para alguns será uma tormenta no sentido literal, para outros será uma tormenta, para alguns estudiosos, eles entendem que esse tormento é literal, a partir de males naturais, como enfermidades, problemas climáticos, problemas no planeta. Outros vão entender que seriam tormentos espirituais, como, por exemplo, a presença de demônios. Mas isso é questionável, digamos assim. Eu apenas estou fazendo a apresentação das duas interpretações, porque pode ser que você se depare com alguém que crê que são males naturais e outros que crê que serão males espirituais. A 6ª trombeta, então, capítulo 9, verso 13 e 18, fala então de 4 anjos presos no rio Eufrates que comandarão um exército de 200 milhões. E o toque dessa 6ª trombeta mostra uma praga que exterminará 1/3 da humanidade. É claro que não tem como a gente saber que 200 milhões são esses, que tipo de praga é essa, e se isso é no seu sentido literal, ou se isso é no seu sentido alegórico, se isso vai acontecer no sentido alegórico. Mas é sabido que uma praga vai exterminar 1/3 da humanidade. E ainda assim, aqueles que permanecerem vivos terão a condição de se arrepender dos seus pecados. Já a 7ª trombeta é o período de vingança de Deus contra todos aqueles que fizeram o mal contra os seus profetas, contra os apóstolos e contra a própria igreja de Cristo. A partir desse momento, então, podemos dizer que é o momento em que o Senhor Jesus já começa a preparar o seu reinado de uma forma definitiva a partir do toque da 7ª trombeta. E aí, a sequência seria as 7 taças da ira de Deus. Nesse momento, então, é ordenado que os anjos derramem sobre a terra taças que contêm a ira de Deus. Então, a primeira taça, Apocalipse capítulo 16, verso 1 e 2, vem sobre os que possuem o sinal da besta. E, nesse caso, especula-se que seja uma chaga maligna, uma enfermidade. Trata-se, para alguns, de uma epidemia de nível mundial. Evidentemente que quando eu falo isso, eu não vou ser ingênuo de dizer que a dificuldade que nós padecemos hoje do Covid-19, dessa pandemia, dessa epidemia de nível mundial, seja, por exemplo, a primeira taça. Eu não tenho competência para isso. Mas é possível que, de repente, a gente encontre pessoas que creem nisso. A segunda taça mostra que todo o restante da água marítima limpa que sobrou depois do toque da segunda trombeta vai apodrecer e todas as criaturas aquáticas morrem
definitivamente. Já em Apocalipse capítulo 16, verso 4 a 7, é a terceira taça. Da mesma maneira que toda água limpa, potável, doce, havia sido contaminada, ou parte dela, o que sobrou também vai apodrecer com o toque da terceira trombeta. Já na quarta taça, as pessoas então vão experimentar um calor intenso. O sol é atingido pela ira de Deus para que o seu calor aqueça terrivelmente a terra. A quinta taça, Apocalipse capítulo 16, verso 10 e 11, mostra que as pessoas vão sofrer intensas dores. Né? Então a ira de Deus é derramada de modo que nós experimentaremos um período de escuridão, grandes trevas e muita dor. De novo aqui temos a especulação, porque como o texto bíblico não informa, há quem diga que serão dores psicológicas, dores de tristeza, de arrependimento, e há quem diga que serão dores físicas. Considerando que quem pode gerar em nós arrependimento é o Espírito Santo, eu particularmente não acredito que sejam dores psicológicas, dores de remorso, dores de arrependimento. Apesar de que remorso e arrependimento são coisas distintas. Eu acredito que serão dores físicas, caso isso seja algo que ainda esteja por vir dentro da vertente pré-milenista histórica que nós escolhemos aqui para a nossa igreja. A sexta taça, então, fala em capítulo 16, verso 12 a 16 de Apocalipse, fala da batalha do Armagedon. Então essa taça é derramada sobre o rio Eufrates, um dos rios mais antigos da Bíblia, e com esse derramamento o Eufrates seca, e os reis do Oriente, então, se reúnem para uma batalha contra o povo judeu, que acontece no Vale de Armagedon. A sétima taça, finalmente, capítulo 16, verso 17 a 21, fala do derramamento dessa taça que anuncia a vitória do Senhor Jesus sobre toda a injustiça com um grande terremoto, preparando o cenário para o julgamento das nações e a inauguração do seu reinado por 1000 anos. Então esses são os elementos que compõem a grande tribulação. Vamos ver então quem são os personagens que fazem parte desse momento da grande tribulação. O texto bíblico apresenta para nós os 144 mil selados de Israel, isto é, 12 mil de cada tribo, de cada descendente de cada filho de Jacó, descendente de cada filho de Israel, totalizando então 144 mil selados. Alguns vão interpretar isso como sendo o seu sentido literal, outros vão dizer que não, que trata-se de um número simbólico para mostrar que o remanescente de Israel vai ser salvo nesse período de tribulação. Se lembram que eu disse lá atrás? Que já que no pré-milenismo histórico e no pré-milenismo dispensacionalista, Israel e a igreja não são o mesmo povo, são povos distintos e Deus trata com cada um de uma maneira diferente, pressupõe-se que na tribulação, quem for um judeu, etnicamente falando, alguém que nasceu judeu, de etnia judaica, vai ser salvo no período da grande tribulação. E aí esses 144 mil estão simbolizando essas pessoas, esses judeus, que serão salvos. E a gente tem ainda, então, as duas testemunhas que vão morrer e ressuscitar. Como é que o que vai acontecer? A passagem de 3 anos e meio de paz, isto é, de tribulação, para 3 anos e meio de grande tribulação,
se dá não só com a manifestação do anticristo, mas também porque duas testemunhas que não passaram pela morte virão, todo mundo vai ver, e elas vão morrer. 3 dias e meio depois, elas vão ressuscitar e todo mundo vai ver. Então, essa ressurreição delas serve como uma denúncia contra o anticristo que há de se manifestar então. Então, dentre todas as sugestões de nomes, os nomes mais aceitos dentro da escatologia são de Elias e Moisés, porque as características dessas testemunhas são semelhantes com as características que o Moisés e que o Elias tiveram enquanto eles andaram com Deus nessa vida. E aí, finalmente, depois desses 144 mil para serem salvos e dessa manifestação das duas testemunhas, o anticristo há de se manifestar. Então, a Escritura fala de um falso Messias, alguém que vai tentar se passar por Cristo, vai se fazer como um líder terreno que tem o controle mundial e que, então, agora, nesse período da grande tribulação, tendo o apoio dos governantes do mundo, ele vai se levantar contra o cristianismo, contra a igreja e contra o próprio Cristo. Então ele vai assumir poder político, ele vai assumir poder econômico, ele vai assumir poder religioso. E nós encontramos isso em Daniel capítulo 7, verso 8 a 25, Daniel capítulo 8, verso 25, Apocalipse capítulo 13, verso 16 e 17, e Apocalipse capítulo 17, verso 1 a 15. São os textos, então, que vão sugerir essa personificação do anticristo. E aí o que ele vai fazer? Ele não só vai ter o domínio mundial político, mas ele também vai personificar e promulgar um culto para si. Um culto para ele mesmo. Ele vai exigir ser adorado no lugar do Messias. E aí então é que as pessoas vão perceber que ele não é o verdadeiro Cristo. Agora, como é que ele vai ser derrotado? Ele vai ser derrotado pelo Senhor Jesus, quando então ele retornar. Nesse retorno, o texto bíblico diz que Cristo, com o seu sopro, vai derrotar esse anticristo. Em Apocalipse capítulo 19, verso 11 a 17, tem um texto interessante que diz: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Esse texto fala do resultado comemorativo depois que Jesus vencer, então, o anticristo. Mas nós não temos só a presença do anticristo. Nós temos uma espécie de braço direito, um apoiador desse anticristo, que é o falso profeta. Então, Apocalipse, capítulo 13, verso 13 a 18, fala então a respeito desse falso profeta. Então lá tem a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Um é o anticristo e o outro é o falso profeta. Ambos serão depois de vencidos na batalha do Armagedon, lançados no lago de fogo e enxofre. Okay? Então eu não vou entrar em detalhes que vão além da tribulação, como, por exemplo, a questão do milênio e a questão da prisão de Satanás e a questão do juízo e esse tipo de coisa, justamente por causa das vertentes. Mas o que eu adianto para vocês é que
na perspectiva pré-milenista histórica, todos esses eventos, então, eles são sequenciais. Para a gente poder entender um pouquinho melhor, então, agora, o lugar da grande tribulação nestas vertentes que eu comentei com vocês anteriormente, eu vou expor aqui brevemente a sequência de acontecimentos que o amilenismo acredita que vão acontecer, os acontecimentos escatológicos, a sequência dos acontecimentos que o pós-milenismo acredita que vai acontecer e a sequência dos acontecimentos que o pré-milenismo dispensacionalista e o histórico acreditam que deve acontecer. Vou olhar a colinha aqui um pouquinho. Então, muito bem. A sequência do pré-milenismo histórico, que é a vertente que a Igreja Batista em Cristo escolheu, assumiu, para poder estudar a escatologia e entender melhor o texto bíblico. Nós vivemos, então, numa era atual, ok? É o momento presente da igreja, da evangelização, e que, ao mesmo tempo, vai acontecer a apostasia de muitas pessoas. As pessoas, mesmo a gente pregando o evangelho, os cristãos pregando o evangelho, ainda assim vai ter muito cristão que vai se apostatar da fé. Logo depois, virá então esse período da grande tribulação. Então, isto é algo futuro ainda, é algo que está por acontecer. A grande tribulação terá esse total, então, de 7 anos. Os 3 primeiros anos e meio serão de tribulação e uma relativa paz, e os 3 anos e meio finais serão, de fato, a grande tribulação. Ok? E é aí que vai acontecer a ascensão do anticristo e a terrível perseguição contra a igreja. Lembrando o detalhe, na perspectiva pré-milenista histórica, cremos que a igreja vai sim passar pela grande tribulação. Por quê? Porque quando nós estudamos o texto bíblico dos mártires, cujo número ainda tem que ser completado no período de perseguição da grande tribulação, então não faz sentido dizer que esse número vai ser completado, senão haverá pessoas para serem salvas. Se a igreja já não estará aqui. Então, esta é uma das evidências, ainda que mais simplórias, porém mais objetivas, que nos levam a crer que a igreja vai passar pelo período da grande tribulação, sim. E aí, finalmente, acontece essa volta de Jesus. Como é que ela aconteceria? Jesus volta, arrebata a sua igreja, e em paralelo ao arrebatamento, ocorre a primeira ressurreição e a batalha do Armagedon. Então é como se fosse assim, passamos pela grande tribulação. Antes de entrar na batalha do Armagedon, Jesus arrebata a sua igreja. Tira a sua igreja para que ela experimente, então, as bodas do Cordeiro. E aí, nesse momento, aqueles que morrerem em Cristo, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 3 ou capítulo 4, a partir do verso 13, que fala a respeito daqueles que morrem em Cristo. Então, aqueles que morrerem em Cristo vão participar dessa primeira ressurreição. E aí eles estarão juntos com aqueles que foram arrebatados no retorno do Senhor Jesus nos ares. E aí sim, acontece a batalha do Armagedon, onde Jesus vence, e depois disso, então, entra o milênio. O milênio vai acontecer no sentido literal. Serão 1000 anos em que, após vencer Satanás, o anticristo e os povos que se levantaram contra Israel na batalha do Armagedon, Jesus, então, inaugura o seu reinado de 1000 anos
mantendo Satanás preso no abismo. Será um reinado nessa terra por um período de 1000 anos, no sentido literal. Aí acontece, depois dos 1000 anos, o fim do milênio, e ocorre então a soltura de Satanás, que enganará muitos povos, fazendo com que eles se juntem a uma rebelião de nações, mas no final, de qualquer maneira, ele vai ser definitivamente derrotado junto com essas nações, e é quando vai acontecer então a segunda ressurreição, que é aqueles que morreram sem o Senhor Jesus, mas ressuscitarão para ouvir a sentença do juízo final. Aí, depois do fim do milênio, acontece o juízo final. A esses que participaram da segunda ressurreição e que foram derrotados nessa última batalha ao lado de Satanás, vão ouvir o pronunciamento de que eles estão definitivamente condenados ao lago de fogo e enxofre. E aí vem o estado eterno. Então repare que na perspectiva pré-milenista histórica, a tribulação acontece antes do milênio. Ela acontece no seu sentido literal, da mesma maneira que o milênio, e a igreja passa pela grande tribulação. Essa é a característica do pré-milenismo dispensacionalista, histórico, em se tratando da grande tribulação. Já o pré-milenismo dispensacionalista, ele tem praticamente todas as características que eu citei aqui agora do pré-milenismo histórico, com uma pequena diferença. A tribulação continua sendo literal, o milênio continua sendo literal, o arrebatamento continua sendo literal, contudo, na perspectiva do dispensacionalista, o arrebatamento da igreja ele acontece antes da grande tribulação. Antes da grande tribulação. Então, antes mesmo da tribulação começar, Jesus arrebata a sua igreja, eles passam pelas bodas do Cordeiro e vai haver a grande tribulação, haverá a batalha do Armagedon e só depois é que vem o milênio. Então, a ressurreição daqueles que morreram em Cristo Jesus, a primeira ressurreição, ela acontece antes mesmo da própria grande tribulação. Então, essa é a diferença. No pré-milenismo histórico, a tribulação, a igreja passa pela tribulação. No pré-milenismo dispensacionalista, a igreja não passa pela grande tribulação. E aí vem depois, como a gente viu, a grande tribulação, a batalha do Armagedon, o milênio da mesma maneira, o juízo final, onde vai acontecer a segunda ressurreição, ao fim da batalha do Armagedon, e logo depois vem o estado eterno. Já na perspectiva do amilenismo, como o próprio nome diz, a letra A é um prefixo de negação. Então, A significa não, ou ausente, ou sem milênio, não milênio. Mas não significa que o amilenista não crê no milênio. O que ele entende é que esse milênio não é no sentido literal. Para ele, então, os últimos dias não são tempos que ainda virão no futuro. Os últimos dias começaram quando Jesus morreu na cruz e ele estabeleceu o seu reino. Então, enquanto os cristãos viverem nessa terra, eles estão sob a autoridade do reino de Deus. Quando eles morrem no Senhor Jesus, enquanto Jesus não volta, esse seria o milênio. O milênio seria um tempo de descanso em que Jesus reina sobre a vida dos cristãos que já morreram. Então não é no sentido literal, e Jesus não volta literalmente. Nesse caso, então, como é que ficaria a sequência? Como é que nós poderíamos entender a tribulação? É como se fosse assim, o milênio já está acontecendo, do ponto de vista de que desde a época que Jesus morreu até hoje, vários cristãos, vários dos nossos irmãos e irmãs em Cristo, já morreram e já estão descansando com o Senhor Jesus. Então esse milênio já está acontecendo no céu para eles. Para nós estamos na era atual, que é o tempo da igreja, e que é o tempo em que o evangelho precisa ser pregado. Então,
O que vai acontecer? Nesse período do milênio, nós temos a era atual, nós temos ao mesmo tempo a proclamação do Evangelho que está acontecendo, o Evangelho está sendo pregado na terra, nós temos a futura conversão de Israel, que vai acontecer, isto é, em algum momento os judeus vão ser alcançados pelo Evangelho, e esse remanescente, simbolizado pelos 144 mil, vão se converter. Aí sim virá a grande tribulação, ok? E essa grande tribulação, a igreja passa por essa grande tribulação, o anticristo se manifesta, aí vem os eventos cataclísmicos lá, dos selos, da trombeta, da taça, que lembre-se que é como se fosse o cubo. Lembra que eu disse no início do estudo? Está tudo acontecendo simultaneamente, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que está acontecendo o milênio, está acontecendo a grande tribulação, e dentro da grande tribulação ainda vai acontecer a manifestação do anticristo e dos eventos cataclísmicos. E aí, depois que tudo isso acontecer, o Senhor Jesus volta, e quando ele voltar, agora sim, a primeira e a segunda ressurreição, aqueles que morreram em Cristo e sem Cristo, vão ressuscitar juntos, quase que ao mesmo tempo. Para quê? Para que ambos vão para o juízo e ouçam as suas sentenças. Aqueles que tiverem que ser salvos e aqueles que tiverem que ser condenados. Então, de alguma maneira, o amilenismo não nega a tribulação, mas também não a vê como algo literal, a vê como algo simbólico, igualzinho ao milênio, e que possivelmente já esteja acontecendo. E aí, por último, nós temos o pós-milenismo. O pós-milenismo é parecido com o amilenismo. No amilenismo, como eu disse, os últimos tempos começam no momento que Jesus morre. Então, para o pós-milenismo, os últimos tempos também começam. Só que o milênio não é um período de descanso daqueles que morreram em Cristo, como os amilenistas dizem. Para o pós-milenista, o milênio está acontecendo aqui e agora. Nós já estamos experimentando o milênio. E dentro do milênio, o Evangelho está sendo proclamado, o Evangelho deverá ser pregado a todos os povos da terra, para que Jesus volte. Ao mesmo tempo, vai acontecer a futura conversão de Israel, os 144 mil que vão responder à chamada do Evangelho. Vai acontecer a ressurreição, a primeira e a segunda ressurreição. E aí sim, vem a segunda vinda. Depois dessa segunda vinda, quando o Evangelho tiver sido pregado, agora sim acontece a primeira e a segunda ressurreição e o juízo final, onde quem morreu em Cristo e sem Cristo, com Cristo e sem Cristo, vai ouvir cada um o pronunciamento da sua sentença, os absolvidos e salvos e os condenados, e finalmente o estado eterno, que é o daqueles que vão descansar na Nova Jerusalém. Então, note esse detalhe. Para os amilenistas e pós-milenistas, a tribulação acontece num sentido metafórico, num sentido simbólico, e possivelmente, da mesma maneira que estamos passando pelo milênio, podemos já estar passando pela grande tribulação. Já para os pré-milenistas históricos e pré-milenistas dispensacionalistas, como a leitura é literal e é uma sequência igual a do filme, então a grande tribulação ainda não começou. E ela vai acontecer literalmente, da mesma maneira que o arrebatamento vai acontecer literalmente, da mesma maneira que o milênio vai acontecer literalmente. Que é diferente então dessas posições. Mas as 4 posições admitem o texto bíblico que ensina sobre a grande tribulação. Como eu disse, a Igreja Batista em Cristo adota para si o pré-milenismo histórico. Nós cremos na literalidade da tribulação, cremos na literalidade dos eventos, cremos nessa sequência como se fosse um filme, os eventos históricos. E, ao final, precisamos ter a humildade de reconhecer que não temos condições de fechar de forma absoluta
fechar de forma precisa qualquer uma dessas vertentes. Precisamos ser humildes, de aguardar o Senhor Jesus voltar e ver essa sequência para nós entendermos melhor qual delas, de fato, que é a que mais se aproxima dos relatos apocalípticos, de Mateus, de Marcos, de Lucas, de Daniel e do próprio Apocalipse. Muito obrigado, então, que Deus abençoe a sua vida. O meu sincero desejo é que o estudo de hoje tenha te facilitado a entender melhor sobre o que vai ser a tribulação. E na próxima quinta, então, ou eu estarei de volta a partir de uma convocação do nosso pastor, ou o próprio pastor Maxwell vai dar sequência no estudo do Evangelho de Mateus. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado conosco. Obrigado, meu Deus, pela ministração do estudo. Abençoe, Senhor, a cada um que está no seu lar agora e que recebeu esse estudo, que se dispôs a tirar um tempo para entender melhor a proposta escatológica, os sinais dos tempos. Que no nome de Cristo Jesus o Senhor possa dar para a tua igreja sabedoria, fervor espiritual, desejo de caminhar na tua presença e atenção, discernimento para os sinais, para os momentos em que nós estamos passando, para a glória do teu santo nome. Prepara-nos, ó Deus, para passar a eternidade com o Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida.